polêmico Bob Fischer, com suas declarações bombásticas e exigências durante os matches, da colocação das cadeiras, iluminação das peças, foi um jogador fantástico. Bateu a máquina soviética numa época inacreditável. Botvinnik, campeão mundial, Smyslov também, Tal, Petrosian, Taimanov, sem falar dos outros Keres, dá uma lista aqui de uns 20 super jogadores que o Bob Fischer atropelou, soviéticos e não soviéticos da época. Nós veremos aqui algumas das pérolas de Bob Fischer. Essa primeira, com 14 anos, numa partida Fischer com as brancas e James Cherwin com as pretas, Fischer faz um lance aparentemente ruim. Torre toma F7. Aparentemente ruim, porque o Bob Fischer também tem problemas na última fila. E o Cherwin jogou torre C1, cheque. E agora parece que o Fischer está perdido. Só que estava tudo muito bem calculado. Quem quiser dar uma parada no vídeo e pensar o que o Bob jogou aí, é surpreendente. O esperado, é claro, é torre F1, voltando a torre, com um cheque a descoberto em cima do rei das pretas. Mas, depois de H8, as brancas estão completamente perdidas. Não há como defender a última fila mais. A torre não pode sair da primeira fila, porque está cravada. E, por exemplo, se jogar bispo C4 defendendo, segue dama E5, ameaçando mate, e com a captura em seguida, com cheque em F1 ganhando facilmente. Ou, se no lugar de bispo C4 torre toma C1, obviamente dama toma C1 e o mate é inevitável. Mas o Fischer jogou o surpreendente dama F1. Como eu disse, estava tudo perfeitamente calculado. Agora, depois de torre toma F1, que não foi o lance da partida, torre toma torre, cheque. Se o rei vai para H8, mate. Torre toma torre, mate. Se a torre cobre, torre A8, mate. Em 2, né? Dama vai cobrir e vamos dar mate. Sensacional, incrível a combinação de Bob Fischer. Aí nessa posição, e o Fischer já está ganho, ele está ameaçando torre toma torre. O adversário, o Cherwin, jogou H5, que é um lance até interessante. Abre um respiro para o rei. Mas o Fischer joga simplesmente dama toma C1. Incrível, né? Se dama toma dama agora, torre F1, outro cheque a descoberto, ganhando facilmente, ficando com a torre a mais. Na partida ele jogou dama H4, ameaçando mate, mas o Fischer seguiu com torre toma F8, cheque, rei H7, H3 defendendo mate, dama G3 ameaçando novamente mate, H toma G4, H4 e bispo E6. E as pretas abandonaram, não tem mais ataque, não tem nada, estão com muito material a menos, vão perder rápida e facilmente. A próxima partida é Fischer e Taimanov, pelos antigos matches de candidatos, que quem vencesse 6 partidas primeiro classificaria. O Fischer ganhou 6 partidas seguintes, 6-0.
direto. Nesse final extremamente difícil, o Fischer jogou bispo F7 nessa posição. Primeiro ele fez uma longa manobra para entrar com o rei em A6, penetrar com esse rei na posição inimiga. Mas mesmo assim parece que não há como ganhar agora, porque o Taimanov joga cavalo E7, defende o peão. E como que o Fischer vai conseguir ganhar isso agora? Ele jogou bispo E8, o Taimanov rei D8, e agora se o bispo volta para F7, o rei volta para C7 e vai empatar por repetição. Se o rei tomar em B6, simplesmente rei toma bispo. Veja mais uma brilhante jogada do Fischer. Bispo toma G6, cavalo toma G6, rei toma B6, rei D7, rei toma C5. Ele vai promover os peões cavalo E7, B4. Não há como as pretas pararem o avanço dos peões da ala da dama e a queda dos peões do outro lado, ou uma coisa ou outra. A análise é muito complexa, mas a ideia geral é bem fácil. Uma partida muito boa para analisar, um final muito bonito e técnico, tem muitos livros de finais. A toma B4, C toma B4, cavalo C8, A5, cavalo D6, B5, cavalo E4, cheque, rei B6, rei C8, rei C6, rei B8, do contrário Fischer ia avançar os peões direto, B6, e o Taimanov abandonou. Depois de cavalo toma G3, o Fischer joga A6, esse cavalo é 4, por exemplo, A7, cheque, rei A8, B7, cheque, rei toma 7, rei C7, seguido da promoção. Belíssimo partido, belíssimo final técnico que o Bob Fischer venceu. Brancas tem uma posição ganha, mas não é tão fácil ver como o Fischer vai ganhar isso aí. A partida é Fischer e Benko, 1965. Brancas jogam e ganham. Também pode dar uma paradinha no vídeo que é muito bonita a continuação. O lance que o Bob Fischer fez para vencer foi dama E8, cheque. O rei está afogado, se obstruir com o cavalo, peão toma cavalo, cheque. Promove a dama, né? Cheque, ganha na hora. Se torre toma dama, bispo D5, cheque. E as brancas ficam muito ganhas, porque as pretas são obrigadas a obstruir esse cheque, o rei não tem fuga. E depois de bispo toma torre, além da qualidade a mais, tem um peão lá na sétima, porque agora as pretas são obrigadas a entregar a dama, e depois de dama toma bispo, peão toma dama, as brancas estão completamente ganhas. Outra partida com o Benko. A posição do Fischer é muito boa, tem muito ataque na ala do rei, e as chances de vitória são grandes aqui. Mas se o Fischer jogar E5, com a ideia de dar mate em H7, o Benko jogaria F5, obstruindo a diagonal e atacando a dama. Como que as brancas fazem para vencer? Mais uma sensacional ideia do Bob Fischer. Torre F6, impedindo um F5.
e ameaçando E5, que não tem defesa. Não adianta jogar dama E5. Aqui não tem defesa mesmo. Ele jogou rei G8. Mas, por exemplo, se ele jogar D toma C3, tomar o cavalo, E5 simplesmente. Se ele jogar bispo toma torre, E5, com a mesma ameaça. Na partida seguiu rei G8, E5, H6 e mais um outro lance aí muito bonito do Fischer, cavalo E2, e o Benko abandonou. Agora o cavalo dele está caindo, e se ele tirar o cavalo, segue dama F5 com mate em H7. E se ele jogar bispo toma torre, segue dama toma H6 de novo com mate inevitável em H7. Das várias partidas do Bob Fischer que poderiam ter selecionadas para a gente mostrar, eu escolhi essa aí, que é uma partida do Fischer também bem jovem, contra o Donald Byrne. O Fischer com as pretas, Donald Byrne com as brancas. Cavalo F3, cavalo F6, C4, G6, cavalo C3, bispo G7, D4, roque, bispo F4, D5. Dama B3. Uma continuação normal da Grunfeld. O Fischer gostava muito das posições com fianqueto, contra peão da dama ou inglesa. D toma C4, dama toma C4, C6, E4, cavalo de B D7, torre D1, cavalo B6 atacando a dama, dama C5, bispo G4. Possivelmente o Byrne menosprezou um pouquinho o Fischer. Achou que ele ganharia. O Byrne era um grande mestre. Donald Byrne já era um grande mestre, bem rodado, bem experiente. Deve ter pensado, não, qualquer coisa eu resolvo mais para frente. Aqui, obviamente, deve desenvolver o bispo, completar o desenvolvimento normal, mas ele resolveu jogar bispo G5. E agora o Fischer dá um show, um passeio aí imortal. Cavalo A4. Lance muito interessante. O que acontece se as brancas tomam o cavalo? Cavalo toma A4, cavalo toma E4. Com várias ameaças, né? Cavalo toma bispo, dama A5 cheque. Por exemplo, aí, se seguir dama C1, dama A5 cheque, cavalo C3, bispo toma F3, G toma F3 e cavalo toma G5. Então aí, depois do bispo G5 do Byrne, o cavalo A4 foi o primeiro lance que causou um grande problema para o Donald Byrne. Dama A3, cavalo toma C3, B toma C3, cavalo toma E4, bispo toma E7. Parecia que estava tudo normal para o Byrne. Fez um ataque duplo, está ameaçando ganhar material. Dama B6. As posições da Grunfeld são posições dinâmicas, muito dinâmicas. O preto aí tem muito contra-jogo. O rei está no meio do tabuleiro ainda. Mesmo que as brancas ganhem material, por exemplo, jogando bispo toma F8, segue bispo toma F8 atacando a dama. Dama B3, por exemplo.
Cavalo toma C3. Não pode tomar o cavalo por causa da cravada aqui em B4. Então o Burn resolveu jogar bispo C4, colocando as peças em jogo. Mesmo assim o Fischer jogou cavalo toma C3. Se a dama tomar o cavalo, torre de F8. Vai recuperar material numa posição excelente, com peões a mais para as pretas. Então ele jogou bispo C5, atacando a dama. E agora está a dama caindo, o cavalo caindo. Parece que o Fischer agora está perdido. Nada. O Fischer jogou torre de F8 cheque, rei F1, e agora acreditem se quiser, com a dama e o cavalo caindo, Fischer jogou bispo E6. Lance fantástico. Vamos entender a ideia na sequência da partida, hein? Bispo toma a dama. Burn tomou a dama lá e falou assim: coitado desse garoto, doidinho da Silva. E realmente depois ele ficou louco. Bispo C4 cheque, rei G1. E agora uma posição muito interessante. Apesar da dama ter sumido, o rei está preso aqui. Pode ser que o Burn pensou que ele queria só empate com cavalo E2 cheque, rei F1, e agora volta o cavalo para C3 e fica dando cheque. Só que o Fischer era um jogador que não era de empates. Sempre ele lutava, buscava a vitória, tentava arrancar a qualquer preço ou a vitória, mesmo em posições muito igualadas. Cavalo D4 cheque, única jogada é rei G1. Cavalo E2 cheque. Voltar aqui um pouquinho, que na verdade ele pode cobrir de torre aqui também. Mas depois de peão toma o bispo, situação desesperadora para as brancas. Então ele jogou rei G1, cavalo E2 cheque, rei F1, cavalo C3 cheque, rei G1, e tudo indica que vai empatar, né? Nada disso. A toma B6, dama B4, torre A4. Repara como que as peças do Fischer jogam muito, né? O cavalo, diagonal errado aqui, o cavalo, a torre, dama toma B6, cavalo toma D1. O material aí está no mínimo igual já, né? Mas a posição do branco é muito melhor, ou seja, a posição do preto é muito melhor por causa da posição do rei das brancas. H3, torre toma 2, rei H2, cavalo toma F2, torre A1. Propondo a troca de torres aí, o Fischer tomou, torre toma torre, dama D8 cheque, bispo F8, cavalo toma E1. Bispo D5. 3 peças pela dama e mais 3 peões, o Fischer já está com vantagem aí. Cavalo F3, cavalo E4, dama B8, B5, a ameaça de promoção aqui é muito grande, H4, H5, cavalo E5. O Burn deve ter pensado: vou atacar o Fischer de alguma forma, né? Por exemplo, cavalo D7 para ganhar o bispo. Rei G7, rei G1, e agora veja o mate que o Fischer deu, realmente belíssimo. Bispo C5 cheque, rei F1, agora sim única, cavalo G3 cheque, rei E1 única de novo, bispo B4 cheque, rei D1 única, bispo B3 cheque, rei C1, cavalo E2 cheque, rei B1, cavalo C3 cheque, rei C1, torre C2 mate. Fantástico, né? Belíssimo mate que o Fischer deu.
trazendo o rei de um lado para o outro aqui do tabuleiro para dar o mate, cercado só pelas peças menores. Uma partida genial do Bob Fischer.